ele não aparece direito na transmissão. Dá para ver aí? Senão eu vou usar o aparelho. Aparece? Quando eu faço a circunferência, não aparece, né? Não. Então eu vou usar o bastão. Bom, nós estamos estudando o livro Nosso Lar. No final de cada encontro nosso, é bom deixar o meu celular mais próximo, Tá. por causa do som, Tá. para pegar melhor o som. No final de cada encontro, nós passamos o que a gente chama de dever de casa, né, que são as questões que serão abordadas no encontro seguinte. Isso para ordenar o nosso estudo, para ordenar o nosso raciocínio. O que nós estamos fazendo é fazer um mergulho na obra Nosso Lar, de André Luiz, e esse mergulho ele é feito à luz da doutrina espírita, que o livro é espírita, e à luz do yoga. Então, em alguns momentos, eu vou trazer aspectos do yoga para dentro do comentário. Então, nós vamos hoje observar o capítulo 3 e o capítulo 4 com as questões que nós passamos na semana passada. A qualquer momento, vocês aqui que estão comigo podem interromper, eu passo o microfone e vocês façam a pergunta, né? Por isso que é bom ficar mais perto, porque senão eu não vou conseguir passar o microfone. Tá, Jéssica? Então vamos começar. O pessoal que tem em casa pode fazer pergunta pelo chat. Quem sabe manusear o chat, coloca a pergunta ali e a gente tenta responder daqui. Já tem alguma pergunta? Não, ainda tem. Tá meio. O som tá perfeito e a imagem tá meio, de vez em quando, falhandinho. Mas assim. aí é a internet. Se tiver algum problema. Foi bom falar nisso. Nós estamos gravando com um backup, ou seja, uma reserva. E essa reserva, ela tem por objetivo, se em algum momento a internet parar, porque essa hora ela está muito congestionada, vai aparecer no canal a gravação original, feita com um outro aparelho. Então são duas gravações, uma está transmitindo, a outra está gravando. Se houver alguma falha, como aconteceu a semana passada, vocês não vão perder o encontro, ok? Então vamos nós. Nós estamos vendo no capítulo 1 e o capítulo 2, o André Luiz descreve o sofrimento dele no umbral. Nós vimos isso semana passada. A região umbralina é uma região de sombra, de trevas, em que as almas são colocadas lá para entrar no processo de depuração. Então, é muito semelhante ao que no catolicismo se chama de purgatório. Então, a semana passada, se você quiser saber como é o umbral, por que as almas ficam lá, como que as almas saem de lá, você vai ter que ver o encontro nosso da semana passada, que é o encontro número 3. Então, aparece ali no nosso canal, né? O nosso canal é o Fernando Yoga. Quando você entra nesse canal, é bom você se inscrever para receber as informações. Quando você entra no canal Fernando Yoga, você vai ver lá tudo que tem no canal. Os mais recentes são os encontros nossos aqui. Tá? Bom, então nós não vamos falar sobre o que é o umbral hoje para não alongar o trabalho, né? Nós vamos descrever. No capítulo 3, o André Luiz ele é recolhido do umbral, né? Quem foi que recolheu o André Luiz? Que alma foi? Foi o Clarencio. E hoje nós vamos ver quem é essa personalidade. É um velhinho, né? É um dos ministros de Nosso Lar. Nosso Lar é aquela cidade espiritual que fica sobre o Rio de Janeiro. Na época do livro, o Rio de Janeiro tinha 3,5 milhões de habitantes. Nosso Lar tinha 1 milhão. Era uma cidade espiritual grande.
Bom, então o Clarencio recolheu o André Luiz e levou para o nosso lar, ok? Então, nesse capítulo 3, nós vamos entrar dentro da cidade nosso lar. E vamos ver o que o André Luiz sentiu lá, quando ele foi recebido, ele foi levado para o hospital. É muito comum a gente morrer, né, e precisar de um estágio no hospital no plano astral. Passando ou não pelo umbral, é muito comum você precisar ficar no hospital. Então, assim que o indivíduo morre, tem um período que varia muito. Pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser um ano. Pode ser até mais que isso. Que a alma fica hospitalizada. Por quê? Para recuperar o corpo astral, que sempre carrega as disfunções orgânicas que geraram a morte do corpo físico. Como nós sabemos, o corpo astral, o corpo espiritual, ele é colado com o corpo físico. Então, tudo que acontece no corpo físico abala o corpo astral. O indivíduo teve um câncer. O câncer tem origem no corpo astral. Às vezes até antes do corpo astral, depois a gente vai falar nos vários corpos. Bom, então tá aí, o André Luiz foi colocado, recolhido num lençol por 3 almas, retirado da região umbralina e levado para nosso lar. Nosso lar é uma cidade que está fincada, colocada nas fronteiras do umbral, da região umbralina. Então é uma cidade que está, digamos assim, ainda dentro da região umbralina, mas na região umbralina mais leve. Nós vamos ver mais tarde que tem 3 tipos de umbral. O mais profundo, para baixo da terra, região abismal, o da superfície da terra e um pouco acima. Bom, então essa cidade era cercada por muralhas. É muito importante a gente saber disso, que o bem precisa ser defendido. O bem precisa ser defendido. Então, numa região de almas dementadas temporariamente, tudo que é do bem tem que ser protegido. Não só as cidades, nós vamos ver no livro número 2, que é as chamadas colônias espirituais, que são bem menores, tem 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 almas, também são cercadas por muralhas. Então, essa muralha tem o papel de proteger a cidade, porque, como eu falei, tem 1 milhão de habitantes. Então, o Clarencio chegou nessa cidade, ele chegou na parede, tocou numa pedra lá da parede e abriu um portão. E eles entraram dentro da cidade. E quando o André Luiz entrou dentro da cidade, isso é muito importante falar aqui agora, ele percebeu pela primeira vez o sol brilhando. E ele está numa região de trevas. Ele percebeu árvores floridas, brisa. Então, o que está acontecendo? Você está numa região trevosa, de repente você atravessa uma muralha e encontra um espaço totalmente diferente. É como se você estivesse na rua, por exemplo, com um tremendo calor, e você chega na porta de um estabelecimento e a porta abre e você entra no ar-condicionado. Então, o que está acontecendo? Por que essa diferença? Você sabe a resposta para isso? Eu imagino, mas não sei. O que você imagina? Eu imagino que deva ter um campo de proteção imenso, como se fosse uma cúpula assim na cidade. Ela está dizendo que tem um campo de proteção imenso. Quem criou esse campo? Os cidadãos de lá? Ou os cidadãos da cidade. A mente, Então, a mente das pessoas que estão no umbral criam um umbral. A mente das pessoas que estão em nosso lar sustentam o nosso lar. Então é exatamente essa resposta está perfeita. Isso acontece na nossa casa. Não acontece? Às vezes você vai visitar um companheiro, um amigo, um conhecido que não está tão bem, você entra na casa dele e sente a vibração pesada. As flores nem crescem direito. E você entra em outro ambiente, você sente uma paz muito grande, uma energia diferente. Então, aqui no planeta, no nosso mundo físico, também acontece isso. Então, a energia mental das 1000 almas que estão lá sustentam tudo aquilo. Por isto,
que a alma só pode ser recolhida quando ela tiver condições de permanecer nessa cidade. Essa cidade tem regiões diferentes, né? Ela tem regiões que são hospitalares, onde as almas em sofrimento estão sendo tratadas, e tem regiões onde os espíritos iluminados oram e esparramam energia para todo mundo, como toda cidade, né? Mas a alma só é recolhida se ela tiver uma condição mínima de permanecer naquela cidade. Ok? Então daí esse processo, daí ele ter visto um ambiente interno diferente, o sol brilhando. Se você se lembra, no umbral não tinha sol. É uma região de uma neblina baixa. Você enxerga o sol assim como uma luz envermelhada, escondida lá atrás, né? As árvores ressecadas, né? Sabe o que isso me faz pensar? Isso aí a gente está falando de um coletivo, né? Mas também no campo individual, assim. Como nós precisamos de muralhas, né? Essa é uma coisa que eu ainda me angustia, porque às vezes eu me sinto fraca diante de pessoas com uma energia muito baixa, né? E assim, até me julgo incapaz de ajudar, né? Até, mas eu não sei, enfim, estou compartilhando. A Jéssica está contando falando que isso também ela sente no campo astral dela. Às vezes ela sente que ela está sem proteção, que as pessoas que chegam invasivas, as pessoas que chegam com uma energia penetrante, negativa, conseguem machucá-la, tiram ela do senso. Isso é o 7º nível do nosso campo astral, que é do chakra coronário, que cria a aura, casca da aura, que impede essas vibrações de entrarem. Esse 7º nível, que é um nível de conexão com o divino, isso, então a resposta, Jéssica, seria que a nossa conexão com o divino ainda é pequena, daí a nossa fragilidade diante das intempéries, das tempestades de energia que nos cercam no nosso cotidiano, com os entes queridos que estão muitas vezes em fase difícil e tudo mais. Então, a questão, a resposta para você é que há necessidade de um crescimento em todos nós na conexão com o Senhor, com o Divino. Esse é o 7º nível do nosso campo. Nós vamos ver durante essa leitura do nosso lar como o André Luiz constrói isso nele próprio. Tá? Ok? Chega de pergunta por enquanto. Brincadeira, fica à vontade. Bom, a primeira coisa que nós percebemos no caráter do André Luiz, tá tudo bem com a transmissão? Não, a internet já caiu. Ah, já caiu? É desse horário. É o horário, só pode ser, porque eu já tirei até o tampão lá, que a Adriana falou, tira o puff de cima para ver se melhora, mas caiu, todo mundo tá falando caiu. Falei, amanhã a gente posta o backup. Tenta entrar de novo, que às vezes alguém fica. Quer tentar entrar de novo? Não, porque senão a gente tem que reconectar tudo, né? Tá. Faz outro vídeo, né? Então continuamos com o nosso vídeo. Uma coisa importante que nós vemos aqui na questão da espiritualidade, né, é a questão da gratidão. Eu estou tendo intuição para você tentar de novo. Viu? A gratidão é a virtude básica da alma. E a primeira coisa que o André Luiz manifesta quando ele entra na cidade Nosso Lar é o sentimento de gratidão pelos enfermeiros que cuidaram dele. É o sentimento de gratidão por entrar num ambiente maravilhoso daquele. É o sentimento de gratidão por perceber o sol de novo na vida dele. Então, uma coisa que quando ele estava na Terra, ele comenta: poxa, eu vi o sol todo dia, mas eu não tinha essa relação de enxergar no sol o divino me iluminando, o divino me aquecendo, o divino me dando forças. Então, essa sensação de ser grato, de estar a todo momento percebendo as coisinhas pequenininhas que estão te cercando e sendo grato,
Isso é o primeiro degrau do processo de você crescer em espiritualidade. Então, se você quer saber o nome do primeiro degrau para você subir essa escadaria da espiritualidade, o nome é gratidão. Então, se no meio da tempestade toda você começar a acordar pela gratidão, fazer as suas preces começando pela gratidão, né? Às vezes agradecer até as coisas que são difíceis, porque você vai aprender com aquilo e vai crescer espiritualmente com aquilo. Então a gratidão é a primeira coisa que você percebe na obra. O primeiro momento de espiritualidade do André Luiz. E logo em seguida vem a questão dos alimentos, né? Que ele toma uma água, toma uma sopa, ele percebe naquele momento que aqueles alimentos dão uma energia revigorante para ele. Então ele também agradece esses alimentos. Então um belo momento, uma bela lição para você começar a desenvolver a gratidão, na hora que você está tomando o seu cafezinho, comendo a sua frutinha, fazendo a tua refeição, tomando o seu chazinho, agradece. Até remédio, se você está tomando um remédio, coloca energia naquele comprimido, agradecendo a Deus a ajuda que aquela pílula está te trazendo para reharmonizar o teu corpo físico. Agradecendo a Deus as mentes que criaram aquele remédio, né? Que fizeram com que aquele remédio chegasse até a tua mão. Então tudo pode ser agradecido. Então a ênfase aqui é colocar a gratidão como um grande instrumento, o primeiro grande degrau da escala da espiritualidade. Você quer pular esse degrau? Não tem jeito. Sabe por quê? Porque a gratidão está relacionada com o chakra raiz. Enquanto você não desenvolver gratidão, teu chakra raiz fica bloqueado. Tá? O chakra raiz é a base da casa. Vocês já imaginaram uma casa sem base? Sem laje? Como é que você vai levantar as paredes? Não tem como. Chakra raiz é chamado chakra suporte. Então, se ele não está forte, ele não suporta o que vem por cima. Ele não dá apoio para o que vem por cima. Então, a gratidão é a virtude do chakra raiz. Alguma pergunta aqui? Eu vou trocar de tema. Conseguiu entrar? Fernando, eu acho que o André Luiz, nesse capítulo, ele já provoca um insight na gente, porque a gente também, não é toda hora que a gente está prestando atenção no sol, no lugar maravilhoso que a gente mora. Então, parece que faz a gente acordar para isso também, aqui e agora. Sim. Precisa ser lá no nosso lar. Sim, claro. O papel do André Luiz é nos acordar para a divindade da vida aqui na Terra. Então ele está mostrando ali o que ele não fez para que a gente faça, né? Aqui no momento da gravação agora, eu quero alertar todos que estão em casa. Se a internet cair, espera um pouquinho que a gente vai tentar religar. Aí o pedacinho que você perdeu, você assiste no filme que vai ser gravado depois. Tá? Então não desiste de seguir, de abandonar a live porque a internet deu uma caidinha. Tá tudo certo, agora de certo. Tá, ok. Fica firme. Perseverança é uma virtude importantíssima. Bom, nós vamos então para a segunda etapa, né? A Heloísa fez a ponderação de que tudo que está acontecendo no livro é para a vida prática, é óbvio. Então, quando ele fala em gratidão, quando você vai ler o livro, quando a gente lê um livro, a gente passa voando por tudo isso aí. Primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei tão apaixonado, já falei para vocês, começou às 10 horas da noite, numa sexta-feira, eu era um jovem, né? Ainda sou, mas né, era mais jovem, né? E cabia às 4 horas da manhã, que no outro dia era sábado, eu fiquei tão embevecido com tudo aquilo. É óbvio que é uma leitura super rápida, né? Mas esse é o quarto grupo que nós estamos estudando esse livro.
3 foram lá na casa, esse é o quarto. Então agora o estudo é mais profundo. O próximo item, que é no capítulo 3 ainda, é sobre a oração. Em vários momentos durante essa obra, nós vamos nos deparar com momentos de oração. Então, a oração é o grande suporte da alma. Você mede, você tem um termômetro para medir o nível evolutivo da alma. Pede para ela orar. Pela qualidade, pela vibração da prece, você sabe como está essa alma. Muitas vezes num grupo de oração assim, até mesmo na casa espírita, você pede para alguém orar, a pessoa fala assim, eu não quero orar. Se recusa a fazer oração por timidez, por outro motivo. Mas a intensidade, a beleza, a força da oração mede a intensidade, a beleza e a força da alma. Se você não sabe orar, por favor, comece a aprender a orar. Existem várias maneiras de orar. Infinitas maneiras de orar. Então, o que aconteceu com o André Luiz? Ele estava lá no leito, se sentindo bem, revigorado, tomou a sopinha dele. Uma coisa que nós vamos discutir bastante também é sobre que tipo de alimento que é servido numa cidade dessa. Lá em nosso lar é só alimento líquido. Então, se você quer comer um feijãozinho com arroz, que eu adoro, por exemplo, lá no nosso lar não tem. Mas caldinho de feijão, quem sabe? Um caldinho de feijão vai, mas... Então, no nosso lar é alimento líquido. É relatado no livro quando foi feita essa mudança, que tinha alimento sólido. Aí o governador da cidade, o espírito que governa a cidade, resolveu colocar só alimento líquido. Na época, quando aconteceu isso, houve uma passeata, as tropas não queriam. Bom, mas nós vamos ver lá para frente. Então, o governador de nosso lar estava no cargo nessa época aí, em 1940, há 104 anos. Então é uma alma que estava há 104 anos. E só tem 2 almas em nosso lar que viram o Cristo, conversaram com o Cristo, o governador e o espírito veneranda, que vai aparecer um capítulo sobre isso. Então, em 1 milhão de almas que estão lá, 2 tiveram o status espiritual, o nível de evolução espiritual para conversar com o Cristo. Interessante, né? Bom, vamos lá, a oração. Então o André Luiz estava deitadinho lá na cama dele, eu fiz um desenhinho aqui, e começou a ouvir uma música maravilhosa. E a música, ele relata, transpassava o coração dele, dava um enlevo. A música é muito poderosa. A música é um grande instrumento para te acalmar, te pacificar. A música é oração. Então você tem que ter cadastrado lá no teu celular músicas de socorro, músicas que te dê alegria, músicas que te dê um empurrão, para você se levantar e ter ânimo. Muito bem, então ele começou a sentir essa música no ar. E ele estava muito sensível e percebeu, nossa, que música que é essa? Que coisa maravilhosa. Aí ele perguntou para o enfermeiro. O enfermeiro falou, não, agora é 6 horas da tarde. É a hora da oração na nossa cidade. Dentro do yoga tem isso. Tem 2 momentos do dia que são horários do Senhor. É bem cedinho, 5 horas da manhã, 4h30, 5 horas, 6 horas, estourando, e 6 horas da tarde. No alvorecer feminino, matutino, e no que é feminino, e no crepúsculo matutino, que é masculino. São as transições, né? São as transições, momentos de transição. Então começou a tocar essa música e ele falou, bom, eu quero saber, é a oração, eu quero ir. Aí ele foi carregado até um salão imenso, onde as almas estavam sentadas lá, para fazer a oração. E aqui estão as almas sentadinhas, e no momento da oração, apareceu lá no prédio da governadoria da cidade,
72 almas cercando o governador. Depois nós vamos ver que almas são essas. São as almas mais evoluídas que estão ali. E lá entre elas estava o Clarencio. Nosso lar tem 7 ministros, Clarencio é um deles. André Luiz foi recolhido por um ministro. Olha só, hein? Ele estava no umbral, mas quem já era essa alma? Por intercessão da mãe dele. Depois nós vamos ver que intercessão. Então apareceu lá esse cenário, né? E logo em seguida, esse cenário era transmitido por televisão, isso em 1944. A televisão foi inventada aí na década de 20, década de 30. Então o André Luiz já pôde usar esse nome televisão em 1944. Mas ele fala que era uma televisão mais evoluída. Mais evoluída, porque aquela era precária. Devia ser o LED, né? A nossa. Bom, resultado, apareceu no alto um coração azul com estrias douradas, emitindo energia. Foi a mesma meditação que nós fizemos hoje. De propósito, eu usei a mesma meditação. Então, esse coração que reunia as energias de todas aquelas almas era uma egrégora. O que é egrégora? Energia agregada, juntada. Então, esse coração, reunindo essas energias, mais as energias de almas que não estavam na cidade, que são os mentores da cidade, essas energias começaram a se esparramar, né, como pétalas luminosas e caindo sobre todo mundo. E as pétalas vinham como se fosse nós aqui, ó, tocava na Juliana, tocava na Heloísa, e as pessoas iam sentindo aquela energia penetrando nela. O André Luiz descreve o renovar de forças, né? Aqui diz a completa transformação do corpo astral dele, do corpo espiritual dele. Então essas energias penetram. Quando você ora, isso tem várias obras sobre formas de pensamento e tudo mais, os seus mentores espirituais derramam essa energia sobre você. Isso é chamado resposta da prece. Nenhuma prece, nenhuma oração vai para o chão. Todas vão para o alto. Não é desperdício fazer oração. Mesmo no momento que você não está bem, está agoniado, tá? Não é, nunca vai ser desperdício. Nunca a tua prece é perdida. Então sempre tem uma resposta, uma energia que vem e penetra em você e te renova. Vocês poderiam me perguntar, todos sentiram o mesmo efeito? Óbvio que não. Depende da sintonia de cada um. O André Luiz estava sintonizado com essa espiritualidade porque ele estava acordado com a gratidão, com a sensação de ser amparado. Ele via, né, em tudo que o cercava a divindade, ele acordou para a divindade. Então ele estava com a alma aberta para receber essa energia. Por isso que ele sentiu tanta transformação. Podia estar aqui o João da Silva, né, com a mente totalmente ainda obnubriada, a mente totalmente ainda embaçada, com a morte, com a saudade dos entes queridos, vai aparecer sempre, né, com vontade de voltar para a Terra, e ele não recebe essa energia como o André Luiz recebeu. É como se fosse a sintonia, você sintonizar uma onda de energia, né? Ok? É o mesmo que você fazer uma prece quando acorda, como a gente faz, meditar, e fazer depois de uma discussão, né? Você sente coisas diferentes. Sim, quando você acorda pela manhã, a tua mente está livre, então a tua prece é mais poderosa, a tua meditação é mais eficaz. Por isso que a gente tem aqui o nosso grupo de... Começa às 5 horas da manhã. Quem acorda mais cedo, manda um bip. E aí vai vindo a turma, todo mundo vindo aqui para o yoga e fazendo meditação aqui. Tem o pessoal que chega às 8, não tem problema, você tem que vir, né? O Cristo até falava, os últimos serão os primeiros. Então não se preocupe em ser o primeiro, se preocupe em vir. Trazer a tua mente para cá e expandir a energia. Então amanhã sempre, amanhã é o melhor momento. Porque a alma, a mente, está desconectada de toda a bagunça do dia. Então cria o teu hábito de começar a oração pela manhã.
Porque durante o dia, como falou a Luana, tua mente está atribulada, está cheia de WhatsApp, né? Cheia de Facebook, e você está envolvida no trabalho, então não tem a mesma sintonia. Às vezes é muito difícil você parar 6 horas da tarde, 5 horas da tarde. Então os melhores horários para você orar e meditar são de manhã, para quem está começando como nós, e antes de dormir. Depois que a criança dorme, depois que a menininha dorme. É bom botar o marido para dormir primeiro também, né? É bom sair do quarto, ir em outro lugar. Alguma pergunta sobre a oração? A gente vai falar muito sobre a A oração. Carmen só fez uma observação no momento que você falou da oração, ela não falou perfeito. Gratidão. Ok, Carmenzinha? Eu tenho uma pergunta. A Jéssica está incorporando o Daniel, porque o Daniel não está. E o Adriano junto. E o Adriano. Ah, Quer pegar o microfone? Então fala alto, querido. em relação a essa questão da oração, você disse que nenhuma prece é desperdiçada, né? Mas eu fiquei pensando nesses tempos, no processo de púdia, quando a gente tem alguma pessoa conflituosa com quem a gente quer aliviar um pouco essa situação. E eu lembro de você ter falado pra gente insistir, os primeiros púdias eles podem sair meio esquisitos, mas continua, né? Prossegue, mas será que não faz mal essa falsidade, sabe? Ela está dizendo o seguinte, por exemplo, você vai fazer uma oração para alguém que te machucou, alguém que te feriu, alguém que te prejudicou, né? E no primeiro momento a oração sai meia manca, vamos dizer assim. Sai meia falsa, porque você não consegue mobilizar uma energia para fazer essa oração. Faça a si mesmo, persevere, que aos pouquinhos você vai perceber que a própria oração ela vai tirando de dentro de você essa energia ruim que está ali. Então a primeira, na hora que ela vai sair, ainda tem lama, tem mágoa, tem energia parada no teu peito, você não consegue fazer legal. Você fala, pô, eu vou orar para esse cara ou para essa moça, mas pô, eu estou cheio de mágoa ainda, entende? Mas começa. Porque a própria oração, a varrida da energia, vai limpando o teu peito, Quando você vê, a própria oração beneficia em primeiro lugar quem ora. O efeito recíproco do puja, né? Puja é a oração em yoga, quer dizer, oferenda de energia. É uma oração. Então, quando você ora, o maior beneficiado no primeiro momento é você, porque essas energias passam por você e te lavam. Pode perseguir que vai. Pode perseverar. Posso ir para o capítulo 4? O nosso encontro em geral dura 1h30, nós devemos terminar 8h30. Aí na internet tudo bem? O pessoal está recebendo? Parece que sim, né? Ninguém falou mais nada. Ótimo. Então vamos prosseguir. Relembrando, toda vez que a internet cair, persevere. Fica mais um pouquinho que a gente vai tentar ligar logo em seguida. A gente não vai desistir mais, tá? Até que um dia ela fique amiga da gente para sempre. Então vamos lá, capítulo 4. O capítulo 4 é o capítulo que o André Luiz é avaliado por um médico. Então de manhãzinha ele acorda lá na enfermaria que ele está, chega o Clarencio com o Henrique de Luna, que é um médico que vai atendê-lo. Então o médico veio examinar o André Luiz. Ele morreu, o médico veio examinar, conversar com ele. O que nós vamos fazer? Repito, o André Luiz morreu de câncer no intestino. Tá? Ele morreu muito jovem, 40 e poucos anos. E ele tinha uma programação de vida longa. Todos nós temos uma programação de vida. Você quer saber o tamanho da tua programação? Faz um mapa astral védico. Você vai saber. O mapa astral védico te determina. O mapa astral védico chama-se Yoti, quer dizer... Jyotish, quer dizer... A luz de Deus. A luz de Deus. Então, se você faz um mapa astral védico, você vai saber. Se for curto, a pessoa que faz o mapa não fala, obviamente. Pula esse item. Se pular esse item é preocupante. Ela vai te dizer assim, ó, companheiro, te prepara.
Muito bem. A gente sempre quer notícias boas, às vezes não vem. Às vezes é uma bênção também não ficar muito tempo na Terra. Mas nós temos uma programação, isso que importa. Nós temos uma programação. Fidelidade ao Cristo significa cumprir essa programação. Não é ficar dizendo para Jesus, Jesus, eu te amo, tudo bem, tá? Mas Jesus, ele precisa que você, antes de tudo, faça a sua tarefa, porque a sua tarefa está na grande tarefa do Cristo, que é trazer o amor para a humanidade. Então existe um plano para a humanidade, e dentro desse plano tem teu plano, tem um plano dela. Fidelidade ao Cristo é fidelidade ao teu plano. Eu não sei qual é o meu plano. Não importa, faça o bem, você vai descobrir qual é o teu plano. Ou faz um mapa astral. Pronto. Doença da alma vai para o corpo. Capítulo 4. Então o que chegou? O Henrique de Luna chegou lá, encontrou o André Luiz, examinou o André Luiz e disse para ele uma coisa: pena que você veio pelo suicídio. O André Luiz. Que lá no mundo onde ele estava, no umbral, ele já era chamado de criminoso e suicida. Chamado pelas almas, pelos chamados vultos negros, que ficavam rodando em volta dele, no umbral. Então você vai ter que ler o capítulo 1 e o capítulo 2 para pegar isso aí. E ele achava aquilo absurdo, porque ele não tinha se suicidado. Ele morreu de uma doença. Morreu sentindo dor, se despediu da família, queria ficar na terra. Ele não era um suicida. Aí quando o médico falou aquilo, ele deu uma encrespada. Falou, meu Deus, mas eu acho que tem algum engano, porque eu não sou suicida. Aí o médico começou a examinar ele. Falou, sim, aqui no teu corpo astral, teu corpo astral mostra tudo. Tem aqui as oclusões intestinais provocadas pelo câncer, mas isso foi uma consequência da sua vida, do seu modo, da sua maneira de viver. Aí o médico começa a falar, e para resumir o discurso dele, é isso aqui. O André Luiz teve sífilis, vocês sabem que a sífilis é uma doença... Sexualmente? É uma doença venérea. A sífilis é um bacilo que vem através da relação sexual. Então André Luiz teve a vida dele de aventuras, né, como todo mundo tem, hoje isso está em moda, né? E ele pegou a sífilis. Depois nós vamos ver de quem ele pegou a sífilis. Está no livro. Ele vai encontrar essa pessoa de quem ele pegou a sífilis. E nós vamos ver que essa questão de balada, de voar por aqui, voar por ali, é um negócio um pouco complicado, que vai aparecer na tua vida mais tarde. Começa a coçar a cabeça. Então, o André Luiz, o médico disse para ele, isso foi suicídio inconsciente, porque através da sífilis e do teu descontrole mental, porque você era uma pessoa atritada, uma pessoa nervosa, uma pessoa irritada, né? Se você tivesse cultivado fraternidade e tolerância, a sífilis não teria feito o que fez. Então foi o descontrole mental que agravou a sífilis e veio o câncer. Ele diz também que quando você tem esses descontroles mentais, os seus excessos, ele fala que o André Luiz bebia e comia demais, né? Ainda bem que a gente não tem isso, né? Então, aí você, nesses seus excessos, você capta a vibração das almas inferiores que estão junto contigo. Então, somou a energia de vibração ruim com a energia intrusa. Nós estamos cercados de espíritos em qualquer lugar. Então essa energia intrusa dentro da tua casa, na rua, no ambiente de trabalho. A população espiritual da Terra é 5 vezes, agora não é mais 5, diminuiu, 4 vezes, um pouquinho menos, 3 vezes
3 vezes a população de encarnados. Então nós temos 7 bilhões de almas encarnadas e nós temos no planeta mais 20 bilhões ou 18 bilhões aproximadamente de almas desencarnadas. A grande maioria no plano. Então, para cada um de nós temos 3, 4 no mínimo, né, no mundo astral. Então, esse pessoal que fica perambulando por aqui tem autorização? você dá autorização para eles se aproximarem de você. Você abre a porta do teu campo. Você abre a porta da tua casa. Os teus pensamentos, os teus desejos são vibrações que abrem, que convidam essas almas a se aproximar de você. Tá? Se você sai da tua casa para ajudar o filho de uma amiga que está passando dificuldade, você vai lá levar um alimento para ele, por exemplo, você carrega contigo as almas que estão envolvidas no processo de auxílio e de amparo àquela família. Se você sai da tua casa para ir para a balada para ter um caso, você carrega contigo as almas que querem ter relacionamento no mundo astral. Então é o teu desejo, a tua intenção, a tua atitude que abre a porta da tua casa mental. Sempre. Não bota a culpa neles. Eu fiz isso porque o espírito me cutucou, me empurrou na escada e eu caí. Não faça isso. Você atraiu. Diga. Eu fiz uma reflexão hoje com esse capítulo sobre efeitos colaterais. Efeitos colaterais? Porque a gente só pensa em efeito colateral de remédio. Pelo menos eu, de repente, eu comecei a pensar em efeito colateral dos alimentos, dos sentimentos, das emoções, da oração. Boa. Tudo tem efeito Tudo colateral. tem efeito colateral. Muito boa essa reflexão. O efeito colateral dos seus pensamentos. O efeito colateral dos seus desejos, das suas intenções, né? Dos seus julgamentos. Quando você faz julgamentos, aquele meu parente é terrível, meu Deus do céu, por que Deus não dá um jeito nele? Nessa hora você está gerando energia, está gravando o caso dele, está gravando o teu caso. E os efeitos colaterais são na gente, não no outro. Claro, Então, o efeito da prece é em você e o efeito do julgamento é em você. Então, se você faz um julgamento, você emana lixo mental. Da onde que sai esse lixo mental? De um container. Aonde está o container? Aqui. Então, você produziu o lixo aqui dentro e jogou para o outro. Então, o primeiro prejudicado de um julgamento, de uma condenação, mesmo esses triviais que você está assistindo um canal na televisão, falou, não fez isso, fez aquilo, aí você julga o cara e condena o cara no fogo do inferno, né? Pronto, você está produzindo lixo em você. Fernando, Oi? sempre existiu 20 bilhões de almas ou... Não. As populações... Oi? A gente encarna e tem várias vidas, por que tem tanta alma? A população da Terra, uns 50 anos atrás, antes da Segunda Guerra Mundial, segundo Emmanuel, era 25 bilhões de almas, em torno disso. Agora começou um movimento de vir a alma de outro planeta para cá, para ajudar a Terra, no momento de transição, e de sair a alma da Terra para outros lugares, que elas não podem mais ficar aqui. A Terra está sendo purificada. Então as almas que são renitentes no mal, renitentes na maldade, enfim, elas vão ter que sair daqui, estão saindo daqui. E segundo se diz aí nas palestras que a gente tem ouvido sobre isso, mais ou menos 3 bilhões de almas já foram retiradas. Então, nesse momento que nós estamos vivendo agora. Então, dos 25 bilhões, para botar em números, né, que você é economista, você gosta de números, né? Então, dos 25 bilhões, deve estar agora uns 22 bilhões. Quantas almas vieram para a Terra? Alguns milhões de almas vieram, almas iluminadas, que estão reencarnando, que estão trabalhando como orientadores, né? Porque o bem é como o fermento do pão, é só um pouquinho, leve da massa toda. É isso que eu ia falar. O bem tem mais força, O né? bem tem Então milhões, você precisa você não de precisa de 1 bilhão de almas de vir para cá.
2 milhões tá bom. Né? Ok? É como uma lâmpada dentro da sala, né? Basta uma só para iluminar. Basta uma só e você enxerga a sujeira toda. Então, o nosso querido André Luiz, ele teve um agravamento dos órgãos físicos dele devido ao processo mental. Isso acontece com todos nós. O que torna a gente doente é a mente. O que aconteceu então? Abreviou o programa dele. Ele foi interrompido. Ele tinha um programa longo de vida. Ele foi interrompido. Ele interrompeu. Daí ele ter sido chamado de suicídio. Obviamente ele entrou em arrependimento. Na mesma hora ele começou a chorar. Né? Aí o Clarence passou a mão na cabeça dele e falou assim para ele: "Ô André, não se lamente tanto." Aí ele até, nesse capítulo ele não fala isso, mas no próximo capítulo que vocês vão ler, o Lísias, que vai ser o enfermeiro do André, fala para ele: "Olha André, aqui nesse prédio que você está aqui, tem 80 pessoas, 57 estão como vocês, são esses suicidas. Então, uma proporção aí, de 80 a 60. Então, de 800 a 600. De 8 mil, 6 mil. Então, você pegar 100 pessoas, sai na rua assim e escolhe 100 pessoas. 80 estão num processo de abreviar o seu programa reencarnatório. Vão morrer antes de precisar. Nós vamos estudar muito isso aí no terceiro livro, Missionários da Luz, né? Em que lá o espírito do Alexandre fala sobre os completistas, são as almas que cumprem o programa, que são muito poucos. Antes de você seguir, sobre essa coisa de ficar tudo registrado no corpo astral, né? Mas imagina que ele tivesse tido um vício da bebida, por exemplo, mas superado isso depois de um tempo. Isso ainda fica registrado no corpo? Cicatriz. Você viu isso no nosso curso? São os sanskaras. O indivíduo teve um vício, ele fica com as sementes, né, os hábitos, arquivados no teu corpo espiritual. Se um belo dia você der um escorregão, aquilo pode voltar. Então, você tem um registro de tudo. Você purificar a alma significa você trabalhar todos esses registros. Quem faz isso é o Cristo, a tua conexão com o Cristo. Só o Cristo purifica a tua alma. O psicólogo ajuda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas quem purifica mesmo é a energia do Cristo. E ele falou isso: ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém se ilumina, se santifica, senão através de mim. Porque ele tem esse poder, a nossa mente não tem. Então você tem uma escolha: vou usar minha mente, vou usar a energia do Cristo em meditações, em orações. Não usa a tua mente é fraca. Tem dia que ela está bem, tem dia que ela está mal, tem dia que ela está horrorosa. Um dia que ela está horrorosa, ela vai lá, pega a sujeira e leva. Bueno, então a questão da programação de vida é uma questão séria nossa. No yoga isso é tratado como dharma. Então há uma grande preocupação no yoga de você seguir o teu dharma, de você seguir as disciplinas que te conduzem ao teu dharma. Dharma não é um negócio assim: eu vou salvar metade da população da cidade. Não é nada disso. Você pode ter um dharma maravilhoso de ser um construtor de casa. E você trabalhar na construção de lares. É outro olhar da vida. A gente vai falar sobre isso. Mas você tem que ter um propósito de vida. Dharma é o propósito de vida. É muito difícil as pessoas... Está aí uma boa terapia de se fazer. Descobrir, pesquisar, conhecer a tua alma para saber o teu dharma. Estou falando muito em mapa astral hoje, mas porque o mapa astral, o Jyotish, ele mostra o teu dharma. Quais são os seus talentos e para que você veio.
né? E se eu posso acrescentar algo, a gente tem geralmente o costume de achar que Dharma é uma coisa só, né? Mas o Dharma ele tem fases da vida, então pode ser que você tenha um momento em que o seu Dharma é X, mas passou uma fase que você sofreu uma transformação que provavelmente está registrada e que você vai mudar o seu Dharma, um caminho ou outro. Isso, o Dharma varia. Tem momento da vida da gente, por exemplo, que é você construir a tua profissão, desenvolver os seus talentos. O outro é fazer a tua família, ter o teu neném, cuidar da tua família. Então, o teu Dharma vai mudando com a vida. O que é o normal, que é o esperado. Né? O cara não nasce lá com 18 anos, eu vou ser... Isso é interessante, porque a vida é muito complexa para ser reduzida numa frase. Né? Então, tem um Dharma. Inclusive faz parte do Dharma o auto-melhoramento, né? Existem pontos-chave que fazem parte do seu Dharma de melhorar aquele... O Dharma ele tem aspectos diferentes. Você tem um Dharma na parte de religiosidade, você tem um Dharma na parte de família, você tem um Dharma no trabalho, né? Então você tem que ver isso aí. Isso chama-se Swadhyaya, autoestudo. O da mãe de uma amiga minha que faleceu esse ano. Como? O da mãe de uma amiga minha que faleceu esse ano foi vencer preconceito. Ela falou que ela é espírita, que ela tinha uma filha que era lésbica e ela não aceitava de jeito nenhum. Ela passou 2 anos chorando. Que ela tinha medo que a sociedade visse ela de forma torta, enfim. Ela ficou 2 anos chorando um monte. Assim. Orgulho, né? E também não gostava muito que a filha era médium, né? Assim, também não gostava muito, assim, não aceitava muito o fato. E na hora da morte ela aceitou. E aí a minha amiga disse que no velório ela viu um ser de luz buscar ela. Que bonito. Então, realmente, muitas vezes o Dharma é superar preconceitos. O que significa superar preconceitos? Transcender o ego. Iluminar o teu ego. Muito bom, vamos chegar no arrependimento. Aqui está uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Existe um má entendimento do que é arrependimento. Fulano cometeu um crime, mas ele se arrependeu. O arrependimento é um pedaço do processo. Se nós formos comparar o caminho de reconstrução da alma, o arrependimento é uma porta. Você passa por ele para entrar no caminho. Se você não passar por aquela porta, você não acha o caminho. Então é importante o arrependimento para você entrar no caminho certo. Então André Luiz se arrependeu. Quando ele viu que houve um processo de intercessão, o que quer dizer intercessão? Alguém vem te ajudar para você entrar no caminho certo. É uma ajuda. Intercessão é uma ajuda. É diferente de interferência. Eu não vou abrir discussão sobre interferência e intercessão aqui agora. Vamos ficar até as 10 horas. Interferência não é legal. A intercessão é. Intercessão é quando a alma pede. Me ajuda. Aí você vai lá. Ela não tem condições de sair de onde ela está. Então você vai lá e tira ela. Sempre em nome de alguém, sempre em função do pedido dela. Isso é intercessão. Interferência é quando a alma está lá, você fala, sai daí e vem para cá. Isso é interferência. Interferência não se faz. Cada alma tem o seu caminho. Então, através da intercessão, vem o arrependimento. Eu coloquei aqui algumas coisas interessantes sobre o arrependimento. Primeiro, o arrependimento precisa de um silêncio interior para a sua consciência. Poxa, fiz uma coisa errada. Meu Deus. Aí, logo depois do arrependimento, entra um silêncio. Que você toma consciência daquilo. No primeiro momento, você se cala. Você não fica lamentando, fazendo lamúria. O oposto do silêncio é lamúria. Eu sou uma vítima. Meu Deus, eu fiz isso de errado. Mas foi aquilo. Mas foi aquilo outro. Aquilo outro atuou sobre mim. E você tira a culpa de você e joga nos outros. Isso é lamúria. Lamentação. No capítulo 5, o André Luiz vai falar um pouquinho sobre lamúria. No capítulo 6, para a gente estudar um pouquinho a lamúria, que não é aceita, é a enfermidade da alma.
Então, neste processo de silêncio vem um processo de reconstrução. Eu coloquei a palavra sol aqui para o seguinte: porque você precisa de uma força para se reconstruir. Essa força é divina, então você tem que acender um sol no teu coração, Deus no teu coração, Cristo no teu coração, e isso te dá força para você fazer o processo de reconstrução. Então, o arrependimento é só a porta. É só a porta. Ah, perdoa ele, está arrependido. Não. Não é uma questão de perdão. Espera ele reconstruir tudo. Ajuda ele a reconstruir tudo. Dá força para ele. Mas ele não resgatou, ele não reconstruiu. Então, na lei divina, o que vale é a reconstrução. Você vai ter oportunidade de reconstruir. André Luiz destruiu o corpo dele com brevidade. Suicídio inconsciente. Então, ele vai começar um processo de reconstrução. Então, ele vai ajudar os outros a não abreviarem a vida dele. Como? Fazendo as obras que ele fez. Educando os outros, para não cometer o erro que ele cometeu. Então, ele se transforma em professor do próprio erro dele. Isso é um processo de reconstrução. Alguma pergunta? Nós vamos terminar. Ótimo. Adoro esse silêncio no final. Bom, brincadeira. Próximo encontro nosso. O pessoal está ainda na internet aí? Tem 17 pessoas. Que bom. Perseverem. Sempre que a internet cair, não desistem. Ela leu. Olha, Clarence disse aí nesse parágrafo: a aflição não resolve problemas. Então a internet caiu, mantenha-se calmo. Mantenha-se calmo, não fique aflito. Né? Não xingue a internet, não gere energia ruim. Tá? Só tem uma maneira de resolver isso: é fazer esse encontro às 10 horas da noite. Porque às 10 horas da noite a internet está maravilhosa. Ou às 4 da manhã ela está linda. Aí deixo por conta de vocês, de casa. Bom, capítulo 5. Dá um close aqui, pessoal aí da câmera. Dá um close aqui, porque o pessoal vai ter que copiar isso aqui para o nosso próximo encontro. Eu já mandei para o grupo a foto. Mas é bom dar um close com o celular, tá? Fernanda, dá um close. Dá um close aqui. Então, o que nós vamos ver no capítulo 5? Nós vamos ver os 3 varios mentais atuando sobre o corpo astral. Nós vamos ver no plano espiritual ocorre a colheita, capítulo 5. Nós vamos ver sobre a cura do corpo. Não é a cura da alma. A gente pensa que curou o corpo, mas não curou a alma, né? Então a doença volta. No capítulo 6 nós vamos estudar a lamentação, que é uma enfermidade mental. Todo mundo faz lamentação, todo mundo se vitimiza, todo mundo bota a culpa no outro, todo mundo faz isso. Todo mundo, que eu digo, a maioria das pessoas, né? Vamos ter uma nova visão do que é sofrimento, do que é dor, que é a visão do Clarence, né? E vamos ver como ter forças na luta. Então isso vai ser no capítulo 5 e no capítulo 6. A intenção é que vocês estudem esse capítulo, leiam, né? Foquem nisso aqui, tenta focar nisso aqui, responder essas questões aqui, né? Para a gente debater aqui no grupo. Estou sentindo falta das perguntas do chat. Vocês podem fazer perguntas. Vão ser sempre. O pessoal está se familiarizando. Está se familiarizando. Nós vamos fazer o nosso encerramento. Vou pedir a vocês para ficar em pé, aqui na frente da câmera. É bom porque eu não sei em qual que ele vai botar. Aí coloca as mãos no coração. Agradecemos ao Cristo
a quem servimos, servindo a humanidade. Agradecemos aos mentores espirituais que nos possibilitam participar desse trabalho de crescimento. Agradecemos ao Chico Xavier, à Alma Divina, ao André Luiz, Emmanuel, que nos possibilitaram conhecer tão profundamente os segredos da alma. Agradecemos aos mentores do yoga que nos ajudam na nossa caminhada, fortalecendo-nos a força divina em nós. Com o coração cheio de gratidão, encerramos o nosso encontro. Namastê. Obrigado a todos de casa. A gente se vê.